Rádio Letras, o livro que fala. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Por lo menos acá todo el mundo me conoce. Lo gritan, me ponen apodos, me llaman Totoña. Casi no me cambio de ropa, casi no me muevo de lugar. Soy la misma persona siempre, que vuela. O fim último da tradução é chegar no intraduzível. Não tem tradução? Será que alguma coisa não tem tradução? Eu acho que esse é um lugar comum de quem pensa tradução fora e dentro dos estudos de tradução. Textos são sempre traduzíveis e traduções são sempre possíveis porque a gente pode reformular, parafrasear, encontrar aproximações ou adaptações entre os textos para tentar dizer quase a mesma coisa. E aqui eu estou usando uma frase do Humberto Eco. Uma arte. A arte de perder até um traste, aprende. E há tanta coisa que pretende a perda que perder não é desastre. Todos os dias perca algo, afaste. A dor de ter perdido a chave, o tempo. Ora, perder aprende até um traste. Ion, semi-desfalecidamente aleitado, lamentava e que colheradas de melosa doçura, fio, que estridente dulcitude, como se você tivesse que pegar e furar com seu alfinete desafinado a mão as banhas de algum gorducho amor moleque de um anjo. Uau! Onsan la língua me conta, linjaguar cantae. Onsan la língua me conta, linjaguar cantae. Heidegger, com as suas construções alemãs, inspira os tradutores portugueses e brasileiros e os espanhóis também, os tradutores espanhóis de Heidegger, a trabalhar os verbos que falam das dimensões da existência nas suas próprias línguas e a explorar coisas inusitadas que não estão no Heidegger em alemão. Olá, eu sou Adalberto Miller e você está ouvindo a Rádio Letras. No programa de hoje, a gente vai falar sobre tradução, sobre as formas de se traduzir, sobre a teoria da tradução, sobre a intraduzibilidade e outros assuntos bem interessantes. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou alguns especialistas em tradução, pessoas que se dedicam à tradução de textos literários, à tradução de textos considerados intraduzíveis, ou pessoas que se dedicam a pensar a tradução, tanto do ponto de vista dos estudos da linguagem, da teoria da tradução, quanto do ponto de vista da filosofia e da literatura. Os nossos convidados são Lucia Tenina, professora da Universidade de Buenos Aires e tradutora da literatura brasileira. Eu faço traduções de produções das periferias do Brasil, principalmente de São Paulo, mas também de Brasília. Álvaro Faleiros, tradutor e professor de literatura francesa da USP. Prazer estar aqui falando de tradução que é um tema que atravessa a minha vida, sendo eu nascido no Chile, filho de brasileiros, tendo sido criado no exílio dos pais, tendo tido como primeira língua de alfabetização francês,
já sou totalmente atravessado pela tradução, como um modo de vida. Beethoven Alvarez, professor de latim da UF e tradutor. O latim e o grego antigos não são línguas mais faladas, não são línguas das quais a gente encontra comunidades de falantes nativos. Então, nesse sentido, para usar a expressão lá do José Paulo Paes, a única ponte necessária, a ponte necessária é mesmo a tradução. Carolina Paganini, professora de Teoria da Tradução da UF. Quando a gente traduz, a gente vai fundo no funcionamento da linguagem e não só da língua estrangeira, mas da nossa também. Isso quer dizer que traduzir pode contribuir na construção de vocabulário, no repertório de escrita, e acho que principalmente expõe quem está aprendendo as relações culturais envolvidas, quando a gente se aproxima de uma língua estrangeira. Meu nome é André Valias, eu sou poeta, designer gráfico e produtor de mídia interativa. No meu caso, a tradução surge como consequência da minha atividade poética. Eu não me julgo um tradutor profissional, ou seja, eu não faço trabalhos de encomenda. As traduções vão surgindo como projetos pessoais, como uma espécie de intervenção. Vitor Alevato, professor de literatura de língua inglesa da UF e tradutor. Finnegan's Wake é a última obra de James Joyce, muito pensada como uma obra de fragmento, uma obra de estilhaços linguísticos. Para mim, Finnegan's Wake é, na verdade, um amálgama do mundo todo. Eu sou Ian Packer. Eu trabalho como etnólogo, eu trabalho com um povo indígena, né, que são os Craô, que vivem lá no norte do Tocantins, são falantes de uma língua G, né, do tronco G. E no meu trabalho em particular, eu busquei, digamos, o Álvaro, né, justamente ele foi aí da língua à cultura, e eu então como antropólogo passei a querer dar mais foco à língua, a tradução da língua e das várias formas de manifestação, né, da língua Craô, que a gente pode chamar das artes verbais Craô. Fernando Santoro, professor de filosofia da UFRJ. A filosofia grega é traduzida para o latim e produz com isso um efeito muito grande para a própria história da filosofia, um desenvolvimento de uma filosofia original em latim. Depois ela é traduzida para as línguas neolatinas, para o francês, para o italiano, para o alemão. E isso, nesse elan, produz não só a tradução e a recepção dos clássicos, dos antigos, mas todo um elan criativo junto nessas culturas, nessas línguas, quando ocorre esse movimento de tradução. Então, quando nós trabalhamos com a filosofia antiga, com a filosofia dos gregos, nós nos deparamos não apenas com o que aconteceu há 2.500 anos, mas como a filosofia vem se realizando ao longo de todo esse período que vai dos mais antigos até nós. Are you with him, Mina? Tell me, are you with him? I am with him. What can you see? Nothing. All is dark. What can you hear? Amor, lá não morre amor, as rimas do samba não são I love you. Eu tenho feito traduções ou em contato direto com os autores, em diálogo com eles, ou em contato direto com o universo que eu traduzo.
no geral. Eu também fiz algumas traduções, inclusive também a partir das minhas pesquisas, eu comecei a me interessar em traduzir autores que já não estão mais vivos, mas que eu conheci a partir do sarau. Por exemplo, a Carolina Maria Jesus, que eu participei da tradução do livro Quarto de Despejo e outras obras. Eu conheci a Carolina no ano 2010, quando não era possível achar um livro da Carolina em nenhuma livraria. Por isso que eu falo que, para mim, os saraus são também espaços de formação, né? E eu considero, então, nesse sentido, a tradução como um processo orgânico, um processo corporal, um processo vocal, um processo muito ligado ao deslocamento, né? E à escuta, principalmente. E, por outro lado, eu me considero uma tradutora nem tanto do português para o espanhol, mas do favelês para o espanhol, do português para o espanhol. Então, eu traduzo as variantes do português, né? Inclusive, mais recentemente, muito engajada com esta ideia de português no plural, de que eu traduzo dos portugueses para o espanhol, eu me interessei em traduzir uma autora contemporânea, que é a Mara Moira, que não tem nada a ver com a cena dos saraus, porque me interessava muito transitar por outra variante do português e do português, porque são as duas coisas que aparecem nessa variante, que é o Bajuba, o Pajuba. E eu, então, virei tradutora do favelês, do português e do Bajuba. E eu, então, aos poucos, também fui me dando conta de quanto que a tradução é um processo que acaba sendo coletivo. A tradução da Mara Moira, por exemplo, eu fiz junto com ela, em diálogo com ela. E implica um diálogo de saberes. O que eu mais gosto da tradução é que não tem uma hierarquia de saberes. Inclusive, coloca de ponta cabeça a hierarquia academicista sobre os saberes. Porque quem tem o saber na hora de você estar traduzindo é a pessoa, por exemplo, no caso dos saraus, uma pessoa que, de repente, não tem uma formação universitária, inclusive muitas vezes também não terminou a escola, mas tem os saberes que permitem eu compreender aquilo que eu estou tentando traduzir. Wipe the blood from your face, Mr. Harker. And take care how you cut yourself. It is more dangerous than you think. In this country. Qualquer um que queira entender ou acessar esses textos antigos, hoje falo bem do Brasil, mas acho que funciona em todo o mundo, só consegue fazer isso por meio da tradução. Então, como eu já disse, é uma ponte necessária e uma intermediária obrigatória, né? E eu acho que isso é um caso um pouco particular dessas línguas que não têm falantes nativos. Mas aqui, e por que eu falei isso? Porque aqui tem que eu poderia dizer que tem uma anedota, né? Eu me espantava muito quando os colegas do inglês, do francês, do espanhol, do italiano, falavam que consultavam o autor dos poemas que eles estavam traduzindo para tirar dúvidas. Eu só traduzia poeta morto. Como encontrar com esses poetas para tirar dúvidas? Welcome to my house. I must have fallen asleep. The carriage had pulled up in the courtyard of a vast ruined castle. The coachman was nowhere to be seen. Welcome to my house. Come freely, go safely, and leave something of the happiness you bring. Count Dracula? I am Dracula. E eu gosto muito disso, né? E, inclusive, muitas vezes também valoriza, por exemplo, eu estou pensando na tradução da Carolina Maria Jesus, valoriza saberes ancestrais. O diálogo em relação com algumas palavras da Carolina foi feito através dos saberes de algumas avós das pessoas que estavam no grupo, né? Elas que tinham o saber nesse caso, né? Não eu. E isso é uma coisa que eu acho que também tem a antropologia. Por isso
sempre associo muito o trabalho de campo com o trabalho de tradução, porque descoloca o pesquisador ou no tradutor do lugar de saber. É o lugar de não saber e aprender a desaprender, seria, né? É um trabalho de desaprendizagem, né? Situado sempre, né? E então eu penso que pensando na questão do intraduzível, né? Eu acho que o atrativo da tradução é isso, né? O intraduzível, né? Que é o atrativo de conhecer outros mundos, de conhecer outras línguas. Tem uma questão também envolvida dentro da tradução que é o desejo, né? O tentar achar o inachável. Bom, e vou ler para vocês então esse poema ao leitor, que abre esse livro novo chamado Um Baudelaire no Botequim. Bom, se o estupro e o roubo, se as guerras deflagradas tricotam seus sinistros motivos na telinha banal de nossos tristes destinos, é porque nossas almas já não sabem de nada. Mas entre esses crocodilos, panteras, tubarões, macacos, urubus, escorpiões e serpentes, monstrengos traiçoeiros, farsantes, indecentes, entre os vícios há um mais desumano, mais feio e perverso. Ele tem o prazer de ver a terra em escombros e num bocejo engole quase todo o universo. Esse monstro pode ser o tédio, ou pior, a indiferença, que de olhos turvados só pensa nela mesma. Eu sei que esses monstros delicados te visitam ou até moram contigo, meu companheiro hipócrita, leitor, meu irmão. Me apaixonei pela poesia francesa e eu não tinha certeza se eu estava entendendo aquilo que eu estava lendo. Então eu comecei a sistematicamente traduzir tudo que eu estudava, tudo que eu lia como poesia, os Victor Hugos e Apollinaires e Paul Éluard, e por aí assim fui aos poucos me desenvolvendo um entendimento de que ler para mim era de alguma maneira traduzir, e traduzir era ler. Então esse foi assim o que me levou para a tradução e fez com que, até hoje, muitas vezes, para ter assim uma relação mais corporal, uma proximidade maior com aquilo que eu estou lendo, eu passo pela tradução para vivenciar de uma maneira mais profunda essa experiência de leitura. Então, acho que traduzir é ler, e ler é interpretar. E acho que, nesse momento que a gente está vivendo, em que a inteligência artificial aparece como uma espécie de solução mágica, apesar de toda a energia que ela consome, a gente, no fundo, sabe que jamais ela terá essa capacidade de interpretar o mundo a partir de uma experiência vivida. E, nesse sentido, eu acredito que nós, que somos da área de letras, temos um papel muito importante em manter assim, a sociedade alerta para a importância da tradução como um espaço de interpretação do mundo para a criação também de um mundo que nos seja mais amoroso, que nos seja mais conveniente no sentido de ser um espaço de troca, de ser um espaço de construção de algo coletivo que a inteligência artificial jamais vai ser capaz de fazer.
É claro que quando a gente está lidando com a tradução, tem um outro aspecto que eu costumo sempre comentar, que é o fim último da tradução é chegar no intraduzível, é o dar a ver o intraduzível, porque é justamente quando chegamos numa palavra como Tekô ou Nyamokandire que a gente se dá conta dos limites da nossa língua e da nossa capacidade de imaginar numa determinada língua, e a gente abre essa língua para que ela se amplie, para que ela receba essa outra possibilidade de dizer para além daquilo que ela foi até então. Então, nesse sentido, a tradução realmente é a fresta por onde brota dentro da língua novas espécies de dizer e novas possibilidades de criação de imagens. Eu traduzi com um grupo de outros 10 tradutores, chamado Coletivo Finnegans, Finnegans Wake, que ficou em português na nossa tradução, Finnegans Revolta. Para mim, tudo é traduzível ou tudo é intraduzível. Depende do que se entende por tradução. Se a tradução é entendida como igualdade, como coincidência com o original, então tudo é intraduzível. Mas a tradução se pauta pela diferença, não pela igualdade. E é por ser diferente, necessariamente, que a tradução é absolutamente possível. Não é a mesma coisa. É diferente. Para mim, a melhor definição de tradução ainda é de Haroldo de Campos, que trata a tradução como algo que é recíproco e autônomo ao mesmo tempo. E eu entendo até que a noção de autonomia é mais forte do que a noção de reciprocidade. Então, é nessa tensão entre o recíproco e o autônomo, entre a reciprocidade e a autonomia, que a tradução vive. Vive, portanto, na diferença. E qualquer tentativa de fazer com que a tradução tenha que obedecer a uma ideia, a uma missão, por assim dizer, né, platônica, de chegar ao ideal, que é encostar no original, praticamente sê-lo, ser igual a ele, né, coincidir com ele, é, na verdade, o fim da tradução. Essa não é a tradução. Esse não é o papel da tradução. O papel da tradução é a diferença. Bom, vamos pensar num exemplo sobre como o contexto histórico-cultural e também ideológico influencia as traduções. Queria mencionar os projetos recentes de tradução com viés feminista que surgiram na esteira do movimento Me Too, ali desde 2017. Tem 2 projetos que eu acho bem interessantes, que vieram da área de clássicas. Um é a primeira tradução inglesa da Odisseia, realizada por uma mulher, a professora e tradutora Emily Wilson, em que ela decide usar a palavra escrava para enfatizar a condição de sujeição e exploração de determinadas mulheres, que antes eram traduzidas como criadas e até prostitutas e vagabundas. What do you hear, Mina? Lapping waves and rushing water. Darkness. Outro projeto é o da Érica Santana, mestre aqui pela UF, que traduziu As Troianas de Sêneca. E para um trecho que antes era traduzido como Legiões de Mulheres Sem Homens ou Caterva de Mulheres Sem Marido, a Érica preferiu traduzir por Legião de Guerreiras, para enfatizar a agência e a força dessas mulheres
e não só o estado civil, ou se elas estão acompanhadas por homens ou não. E o que a Érica Santana e a Emily Wilson fizeram aqui? Elas tornaram explícitos a misoginia e o sexismo presentes na linguagem e nas críticas. Aí eu faço gancho para outra estratégia de tradução feminista, que é marcar o feminino na linguagem e, ao mesmo tempo, utilizar recursos de uma linguagem não sexista na tradução. E queria dar um exemplo de uma tradução minha, que foi quando eu traduzi um poema da Margaret Atwood, Tricks with Mirrors, ou Truques de Espelhos, na minha tradução, que, de modo bem geral, é um poema em que a persona poética se transforma em um espelho e conversa com quem a olha. Em inglês, não há nenhuma marcação que indique os gêneros, tanto dessa persona poética quanto de com quem ela conversa. Mas, em português, é preciso indicar os gêneros. O português é uma língua que essa marcação é obrigatória. Acabou que eu fiz 2 versões desse mesmo poema. A primeira, em que eu assumo que a persona poética é do gênero feminino e conversa com alguém do gênero masculino. E aqui eu estou levando em consideração um certo posicionamento feminista da Atwood e de crítica às relações patriarcais. Na segunda versão, eu busco não marcar gênero nenhum, através de palavras de 2 gêneros e outras estratégias de escrita não sexista em português. Nessa versão, a persona poética e a pessoa com quem ela conversa podem ser de qualquer gênero, o que admite até a possibilidade da persona poética estar conversando com ela mesma. Três. Não acredite que seja passiva ou fácil essa claridade com a qual eu te ofereço a si mesmo. Considere o comedimento necessário. Prender a respiração, sem raiva ou alegria, agitando a superfície de gelo. Você está suspenso em mim, elegante e congelado. Eu te preservo, em mim está seguro. Não é truque nenhum, é uma arte, espelhos são arteiros. 3. Não acredite que seja passiva ou fácil essa claridade com a qual eu te ofereço a ti. Considere o comedimento necessário. Prender a respiração, sem raiva ou alegria, agitando a superfície de gelo. Você se pendura em mim, elegante, congela-se. Eu te preservo, em mim está em segurança. Não é truque nenhum, é uma arte, espelhos são arteiros. Na primeira tradução, num verso anterior a esse que eu li agora, eu uso espelhos são namoradas ideais. E aí, na versão sem marcação de gênero, eu usei espelhos são amantes ideais, que amantes admite, né, qualquer gênero. Então, essa foi uma diferença que ficou marcada, né? Além de, por exemplo, mudar ali no trecho 3, eu mudei adjetivos, em que a gente tem que concordar o adjetivo com a pessoa a qual ele se refere, e usei termos mais abstratos, como elegante, que também é de 2 gêneros, e, em vez de usar congelado, usei congela-se. Então, eu transformei, né, de um adjetivo para ser para um verbo, para não precisar marcar o gênero nessa palavra. Não marcando o gênero, a gente abre a possibilidade de interpretações para mais pessoas. No texto em inglês, a gente pode se identificar com qualquer das pessoas possíveis, né? Mas, em português, se a gente marcasse no gênero masculino, eu estaria conformando esse poema a uma interpretação, por exemplo, numa relação heterossexual. E, do jeito que está, nessa segunda versão, qualquer pessoa pode se identificar com esse texto, e a gente até pode pensar na interpretação dele como uma conversa da pessoa que lê consigo mesmo o seu reflexo no espelho. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta se diz logo, do francês e do inglês.
Então, no meu trabalho, eu procurei, assim, primeiramente, entender esse universo, né, da poesia oral, craô, digamos assim. E então passei juntamente com os craô, a produzir uma série de textos, né, a transcrever todo um material. E de lá para cá venho então justamente buscando formas de aprofundar na tradução desse material. Daí então a minha aproximação, né, com a literatura, com a tradução e esse diálogo aqui com vocês que para mim é tão rico e importante. Bom, uma coisa assim, né, em relação à etnologia e ao trabalho com as línguas indígenas, é que a gente justamente mal começa a entender o tamanho desse universo da poética ou das poéticas indígenas, né? E durante muito tempo isso justamente ficou a cargo dos missionários, né, ou do processo de escolarização, que fazem, né, as suas traduções, mas são traduções extremamente empobrecedoras, né, redutoras, simplificam demais tudo o que está acontecendo na língua narrada, na língua cantada e etc. Então, só para dar um exemplo, talvez, né, a partir do meu trabalho, da riqueza, né, de acontecimentos que a gente tem nesse universo das artes verbais indígenas. Eu trabalhei e continuo trabalhando com um gênero específico de cantos craô, que são os cantos de maracá, que são cantos extremamente concisos, mas que tem uma característica importante deles é que eles têm muitas palavras sem sentido nesses cantos, assim como as palavras também, digamos que se distorcem, né, se transformam ao serem cantadas. Além de haver ali também muitas palavras de outras línguas, né, de outras línguas ali de povos vizinhos dos craô, que são os povos timbira, né, que falam línguas próximas, mas também suficientemente distantes para nem sempre serem integralmente compreendidas, e isso causa, né, uma série ali de ruídos, estranhamentos. E o que é interessante é que nada disso, na verdade, é aleatório, é residual, é secundário, né? Esses elementos todos são fundamentais para essa... tem até um trabalho de uma antropóloga que eu gosto muito, a Nádia Farage, que se chama As Flores da Fala. Então, são exatamente as flores da fala, né? Esses elementos. Então, no meu trabalho aí, não só, digamos, como antropólogo, traduzindo a cultura, fazendo essa tradução conceitual entre mundos tão distantes, tão diferentes, aí no meu trabalho como tradutor mesmo dessas línguas e dessas expressões, eu busquei, então, justamente manter, né, esses elementos nas minhas traduções, e isso em parceria com os próprios craô, né, que também, à medida que a gente foi aprofundando essa conversa, eu também fui trazendo a eles referências, né, de outras traduções e de poesia, e mostrando para eles também possibilidades que iam além da escola e dos missionários, e também com, enfim, poetas aí, amigos. Comecei então a fazer essas traduções que são também feitas para serem não apenas lidas, e esse também é um baita campo ainda a ser explorado, né? Como fazer essa tradução intersemiótica, né, da palavra oral para a palavra escrita. Eu acho que aí tem um campo enorme de experimentação que a gente também mal começa a caminhar por ele. Mas, como eu dizia, nesse caso, então, foram traduções feitas da voz para a voz, né? Então, para serem recantadas, como dizem lá o Guilherme Gontijo Flores e o André Capilé no Tradução Exu, que foi uma referência importante também para esse trabalho. Então, eu gostaria, talvez, de cantar uma dessas traduções. Onsan la língua me conta, linjaguar cantae. Onsan la língua me conta, linjaguar cantae. Onsan, linjaguar, sangue só, linjaguar, sangue só. Onsan la língua me conta,
Linjaguar, cantae, onsan la língua me conta. Linjaguar, cantae. Bom, então só comentando uma primeira coisa sobre esse canto, né? Nesse canto, no texto em Craô, aparece o verbo harquá, que é falar, dizer, contar. Às vezes também eles usam isso para falar do cantar, né? Então algo aí entre o contar e o cantar. E esse verbo, então, ele se repete nesse canto, mas de maneira, como eu disse, distorcida. Não vai ser dito harquá, mas hariquá. E isso, como eu disse, não é algo secundário ou aleatório, né? Os Craô, os cantores dizem que é preciso cantar assim. Se não cantam assim, o canto não funciona. A linguagem do canto é assim, porque na verdade ela é uma linguagem outra. Ela está dando voz ao trem. Os bichos, as plantas, né? Elementos da paisagem diversos que estão falando por meio do cantor, cantando por meio da boca dos cantores e das cantoras. A linguagem deve ser assim. Precisa ser assim para fazer esse deslocamento de perspectiva e permitir essa passagem, né? Então, eu estava buscando também formas de como distorcer as palavras no português. E daí estava ali, então, com as palavras, né? Língua, linguagem. E daí, então, que me saiu essa opção de certa forma, inserir o próprio jaguar, a própria onça na linguagem e fazer, então, essa brincadeira entre, né, linguagem ou linguajar, que agora se torna o linjaguar. It was within a few minutes of midnight, and then a dog began to howl somewhere far down the road. Algumas semanas antes de morrer, Bertolt Brecht recebeu a visita de um velho conhecido dos anos 1930, que o exílio havia levado para um distante país tropical no hemisfério sul. Tratava-se do ator e diretor de teatro Willy Keller, que se refugiou com a família no Brasil em 1935 e, depois de alguns anos em Porto Alegre, em São Paulo, havia se radicado no Rio de Janeiro, onde, desde 1939, trabalhava como tradutor literário e retomava sua carreira teatral. Ao final do longo trajeto por diversas cidades do país, dirigiu-se a Berlim, como contaria em 1967 num texto publicado em português na revista Humboldt. No segundo dia após a minha chegada a Berlim, encontrei-me com Brecht. Ofereci-lhe a peça A Última Experiência de Antônio Calado e cerca de 50 poemas de autores contemporâneos brasileiros que eu traduzira com o título de Antologia do Acaso, Anthologie des Zufalls. Foi já no dia seguinte que Brecht me devolveu a peça com a seguinte observação: bravo, os brasileiros descobriram Ibsen. Willy Keller estava particularmente ansioso para saber a opinião de Brecht sobre Carlos Drummond de Andrade, que ele julgava ser uma voz irmã do poeta alemão, mas ficou decepcionado. Diz ele: quando me restituiu os poemas, nenhuma palavra. Entregou-me apenas escrito num papel castanho amarelado uma versão por ele modificada do poema Lirismo, de Domingos Carvalho da Silva, que eu traduzira. Em todo caso, não deixa de ter uma boa dose de ironia o fato do autor de Rosa do Povo ter sido preterido pela flor singela de um poeta um tanto esquecido hoje em dia, Domingos Carvalho da Silva, integrante da chamada Geração 45, que, por sinal, lhe deve o nome. Seu lirismo entrou sem título nem crédito na poesia completa de Bertolt Brecht e até consta em antologias traduzidas para outros idiomas, como, por exemplo, a recém-publicada The Collected Poems of Bertolt Brecht, organizada por Tom Kuhn e David Constantine, que tiveram cuidado, no entanto, de fazer a devida referência nas notas ao final do volume. Na edição comentada das obras completas, lê-se na nota sobre o poema: trata-se de uma adaptação, Bearbeitung, do poema Lirismo, de Carvalho da Silva. O manuscrito contém uma referência correspondente que foi datilografada por terceiros embaixo do poema. Pormenores não puderam ser encontrados. Lirismo. Ela subiu à montanha, com uma rosa na mão. Contemplou o mundo à distância, com uma rosa na mão. Depois se atirou no abismo, com uma rosa na mão, e foi sepultada ontem,
com uma rosa na mão. Agora na versão de Brecht. Sie stieg hinauf in die Berge, in der Hand eine Rose, besah die Welt sich von weitem, in der Hand eine Rose, stürzte sich in die Tiefe, in der Hand eine Rose, wurde gestern begraben, in der Hand eine Rose. Olha, o chuchu, ele é o amálgama que é capaz de receber todos os sabores, não é? O chuchu sozinho, você não dá nada por ele, você já é aquilo que não tem gosto. Mas por isso mesmo ele é capaz de receber o camarão, a carne seca, não é? E é um bom suporte para a diversidade, não é? Amor, lá não morre amor pra chuchu. Nós, no Vocabulaire Européen de Philosophie, que foi o primeiro dicionário dos intraduzíveis, onde a metalíngua, isto é, a língua para a qual se traduzia e que explicava cada conceito, cada verbete, cada termo, era o francês. Então, nesse primeiro volume, eu fui responsável pelos verbetes da língua portuguesa. E os verbetes que nós colocamos, nós não colocamos no dicionário tudo que é intraduzível, tudo que cai na categoria de intraduzível. Nós escolhemos sintomas, lugares onde aparece algum elemento forte do ponto de vista da filosofia. O dicionário dos intraduzíveis é um dicionário de termos filosóficos. A dualidade, os dois verbos que nós usamos bastante, que são ser e estar, e que existe no espanhol, no português, no Vocabulaire Européen de Philosophie, ser e estar aparece como um sintoma do intraduzível do espanhol. Quando nós passamos para o dicionário brasileiro em língua portuguesa, nós mudamos. Não, peraí, isso não é um sintoma do espanhol, isso é um sintoma das línguas ibéricas, porque nós participamos também dessa dualidade de ser e estar, que dá uma dimensão muito interessante numa perspectiva das filosofias existencialistas, né? Mostrar justamente a presença do tempo, a instabilidade do ser, né? E mostrar como a própria língua é capaz de desconstruir determinados preconceitos da própria filosofia, do sujeito, da substância, do uno, que é um suporte dos acidentes, não é? A ousia de Aristóteles, que é traduzida por essência pelo Cícero, que é traduzida por substância pelo Guilherme de Moerbeke, que depois será traduzida ou por substância ou por essência nas diversas línguas neolatinas, por Wesen, no alemão, também buscando entender alguma coisa para além do que o próprio Aristóteles disse quando tratou da ousia como a sua categoria fundamental, ontológica e linguística mais importante. Então, é muito interessante que quando você é obrigado a traduzir determinados textos e você encontra uma diversidade e a equivocidade, você não traduz mais être ou sein por um único verbo, não é apenas ser, mas é ser às vezes e é estar outras vezes, você começa a perceber coisas que a língua está te fazendo ver, está te mostrando e que você não percebia antes, ou que até você queria dizer de uma forma ou de outra, mas precisa fazer
toda uma volta de expressão para poder chegar a uma ideia que, pela tradução, você percebe que efetivamente é possível de ser realizada como ideia, pode ser pensada, pode ser discutida. Então, é uma grande aventura, né? Essa viagem pelas palavras. E agora nós temos que encontrar também outras palavras que sejam sintomas dessa diversidade da filosofia e dessa criatividade da filosofia, para além do vocabulário europeu da filosofia, que num primeiro momento era apenas europeu. As rimas do samba não são I love you. O intraduzível, né, a definição da Bárbara de intraduzível é ótima, né? O intraduzível não é o que não pode ser traduzido, mas é aquilo que é sempre e novamente traduzido e não, porque tem é traduzido e não traduzido entre parênteses, né? Tem uma estrutura de equivocidade na própria definição. É uma definição que foge ao modelo aristotélico de definição, que é buscar uma unidade. É uma definição que trabalha na contradição. Aquilo que sempre é traduzido, mas cada vez que é traduzido, não é traduzido também. Isto é, não é completamente traduzido. Ele é levado para um campo novo de exploração do significado, do sentido, quando é traduzido e quando faz aparecer novas perspectivas ao ser traduzido de diferentes maneiras. Então, repetindo, o intraduzível é sempre resultado de traduções, no plural, de traduções. Não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês. No prefácio para a edição francesa de seus quadros de viagem, Heinrich Heine declarou: será sempre uma questão difícil de resolver, esta de saber como se deve traduzir em francês um escritor alemão. Devemos podar aqui e ali pensamentos e imagens quando não atenderem um gosto civilizado dos franceses e quando possam parecer-lhes um exagero desagradável ou mesmo ridículo? Ou devemos introduzir o alemão selvagem no belo mundo parisiense com toda a sua originalidade de além-reno, fantasticamente colorido e sobrecarregado de ornamentos tão românticos? Na minha opinião, não creio que devamos traduzir o selvagem alemão em francês domesticado. E eis que me apresento aqui em minha barbárie nativa, a exemplo dos charruas, a quem destes no verão passado uma acolhida tão benévola. Eu também sou um guerreiro, como foi o grande Tacuabé. Você ouviu mais um programa da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, com apoio da FAPERJ. A direção de programa e edição é de Adalberto Miller. A assistência de edição é de Raquel Alcântara Teixeira, bolsista de iniciação científica da FAPERJ. A locução adicional e assistência de produção é de Matheus Marques, aluno de Letras Português e Inglês da UF. A consultoria musical e a execução do clarinete é de Júlio Machado, e a música é de Noel Rosa e Ismael Silva. Rádio Letras, o livro que